Síndrome da boca seca, xerostomia. Você já ouviu falar sobre esse problema? Meu nome é Bruno Rossini, sou médico otorrinolaringologista, formado pela Unesp de Botucatu, onde eu fiz graduação e residência médica e depois eu fiz fellowship e pós-graduação na Escola Paulista de Medicina. Hoje atuo aqui em São Paulo, na minha clínica Otto One. Falaremos hoje sobre síndrome da boca seca, a xerostomia. E para abordar esse assunto que afeta milhões de pessoas ao redor do Brasil e ao redor do mundo, é isso aí, é bastante prevalente, nós vamos responder as perguntas que mais comumente eu ouço no meu consultório e também que eu recebo através das minhas redes sociais. Vejamos então. Primeira pergunta: o que é exatamente a síndrome da boca seca? Bom, essa síndrome consiste por uma sensação contínua e persistente de falta de saliva na boca. Não é apenas uma sede comum que nós sentimos de vez em quando. É uma condição em que as glândulas salivares produzem uma quantidade insuficiente de saliva na maioria das vezes. É como se nós tivéssemos a sensação de ter um deserto constantemente em nossa boca. Ter a boca seca eventualmente é normal? Sim, ter a boca seca eventualmente é normal, principalmente em situações de nervosismo, de estresse, momentos em que a gente toma pouca água, né? Mas a síndrome da boca seca especificamente acontece quando a sensação de boca seca persiste por bastante tempo e interfere de forma importante na qualidade de vida do paciente. E quais são os principais sinais e sintomas, além da secura da boca? Muitas vezes os pacientes me referem que tem uma sensação de lixa na boca, né? Que a saliva fica grossa, espessa, pegajosa, tem dificuldade de mastigar e engolir alimentos mais secos, dificuldade para falar, podem ter a associação de uma sensação de queimação na língua ou em alguma outra região na boca, uma língua, quando examinada, mostrando uma aparência seca, áspera, avermelhada, lábios rachados, como se tivessem feridas nos cantos, um mau hálito persistente é muito comum, e inclusive também uma alteração do paladar, como se a comida perdesse o seu gosto. Próxima pergunta, então. O que causa a diminuição da produção de saliva? Para explicar isso, eu vou fazer uma analogia. Imagine que as suas glândulas salivares são como uma nascente dos rios. A causa número 1 que pode levar à secura dessa nascente, a diminuição da produção de saliva, são efeitos colaterais de medicamentos comumente usados, como antidepressivos, antialérgicos, remédios para ansiedade, remédios para pressão alta. Isso é super importante e nós temos que investigar isso adequadamente. Outras doenças, como diabetes, doenças autoimunes, como a doença de Sjögren, a síndrome seca e até o mal de Parkinson, também podem levar à diminuição da produção de saliva. Tratamentos médicos na região da cabeça e do pescoço, como quimioterapia e radioterapia, também podem levar a uma lesão das glândulas salivares, secando aí essa fonte de água, fonte de saliva da nossa boca. A simples desidratação, isso acontece em pacientes idosos que muitas vezes esquecem de beber água, também é uma causa que deve ser pensada, investigada e tratada adequadamente. Outra pergunta. Doutor, o estresse e a ansiedade podem realmente causar boca seca? Sim, com certeza. Estresse crônico nos coloca no modo de luta e fuga. E nesse estado, uma das reações automáticas do nosso corpo é diminuir a produção da saliva.
É como se ele desviasse a energia para funções que considera mais urgente naquele momento, lutar e fugir. Então, sim, isso leva à diminuição salivar e deve ser tratado de forma adequada. Como nós diagnosticamos a síndrome da boca seca? Bom, o diagnóstico começa com uma anamnese, com uma história detalhada, ouvindo direitinho a queixa específica de cada paciente, quanto tempo isso acontece e como isso influencia na qualidade de vida da pessoa afetada. Depois, fazemos um exame físico detalhado, olhando especificamente toda a mucosa da boca, palpando o pescoço, glândulas salivares, entendendo direitinho como é a anatomia e o funcionamento do nariz. E aí, quando necessário, solicitamos exames complementares. Existe um exame que a gente consegue medir a quantidade de saliva e ele pode ser bem indicado em alguns casos. Bom, existem fatores de risco, fatores que aumentam a chance de desenvolver esse tipo de problema? Sim, existem sim. E o grupo de maior risco são os idosos, porque eles usam mais remédios, têm múltiplas doenças e muitas vezes tomam menos água também. Mulheres, especialmente depois da menopausa, também são bastante afetadas. Pacientes que estão em tratamentos contra câncer, né, com quimioterapia ou radioterapia na cabeça e no pescoço, também podem ser mais acometidos, e as doenças autoimunes ou doenças imunomediadas. Cito aqui com destaque a síndrome de Sjögren ou síndrome seca, que a boca seca é um dos principais fatores associados a essa condição. Qual é a relação entre boca seca e cáries? Essa relação realmente existe? Existe e é muito importante. A saliva é uma proteção enorme que nós temos contra as cáries. Ela lava a sujeira da boca, retira as bactérias, neutraliza ácido, né? Então, quando a gente tem uma diminuição da produção de saliva, é como que nós deixássemos uma porta aberta para a ação dos micro-organismos que vão atacar também aos nossos dentes, aumentando assim o número de cáries presentes nos pacientes. É um cuidado que nós temos que ter. Mais uma pergunta. Por que que o mau hálito é tão prevalente em pacientes que têm xerostomia? Isso quer dizer boca seca. Bom, a saliva, ela, como eu disse antes, combate, remove todas as bactérias ou uma grande parte das bactérias nocivas em nossa boca. Quando nós temos pouca saliva, essas bactérias que produzem gases da família do gás enxofre, que tem cheiro de ovo podre, se proliferam de uma forma mais abundante, levando aí a uma halitose, a um mau hálito crônico. É uma queixa bastante prevalente também e nós sabemos o quanto isso pode prejudicar a qualidade de vida dos pacientes. Atendo pacientes no consultório com halitose crônica que buscam isolamento, têm dificuldade de fazer relacionamentos, dificuldade até de progredir na carreira profissional. Então, eu sei o quanto isso pode incomodar e eu queria deixar aqui a mensagem falando que existe tratamento. Não desistam, tá? Bom, mais uma pergunta importante. O problema pode ser algo nos seios da face ou no nariz? Sim. Imagina uma pessoa que tem entupimento, congestão, obstrução nasal crônica e só respira pela boca. Respirar pela boca, por si só, leva a um ressecamento da mucosa oral. A boca seca, né? E isso, então, aumenta a chance do paciente se queixar desse tipo de problema, principalmente se tiver uma produção de saliva menor do que o normal. Então, tratar os problemas nasais, rinites, sinusites, desvios de septo
hipertrofia de conchas nasais, hipertrofia de cornetos nasais, é fundamental para que a gente tenha uma umidade adequada de nossa boca, de nossa mucosa oral. Legal. Existe cura para a boca seca? Bom, a cura depende da causa. Se for secundária ao uso de algum tipo de medicamento, nós podemos tentar trocar esse medicamento, ajustar a dose. Se for um problema relacionado à obstrução nasal, nós vamos fazer esse nariz funcionar melhor. Se tiver relacionado ao refluxo, nós vamos tratar esse refluxo. Agora, se ocorreu um dano permanente às glândulas salivares, por exemplo, num paciente que sofreu a radioterapia por um tratamento oncológico, aí a gente nunca não consegue fazer essas glândulas voltarem a trabalhar tão bem. E aí a gente consegue sim controlar os sintomas, né? A gente, na maioria das vezes, conseguimos atingir uma melhora da qualidade de vida importante através de uso de medicamentos, de umidade da boca, uso de saliva artificial, nesses casos em que as glândulas salivares foram acometidas por algum trauma específico. Então, quais são esses tratamentos disponíveis atualmente para ajudar os pacientes com síndrome da boca seca? Bom, cada paciente tem um tratamento específico, né? Não é uma receita de bolo, né? Primeiramente, a gente tem que tentar identificar as causas e atuar nas causas. Mas podemos também usar remédios que estimulam a salivação para fazer com que as glândulas salivares produzam o máximo de saliva que elas podem produzir. Também podemos usar salivas artificiais, hoje em dia disponíveis em sprays, em gel. Também podemos usar enxaguantes bucais que imitam a saliva e que trazem, então, um alívio imediato. Também existem orientações importantes para pacientes que têm essa condição, como beber mais água, mascar chiclete sem açúcar, ajustar a alimentação, não fumar, evitar bebida alcoólica. Isso tudo pode sim causar um alívio bastante importante. O que fazer em casa para aliviar os sintomas relacionados à xerostomia, à boca seca? Bom, a principal orientação, como já dita, é tomar bastante água, pequenos goles de água durante todo o dia. Isso ajuda bastante. Usar umidificador no quarto à noite, evitar cafeína, álcool, bebidas muito açucaradas, pois elas tendem a desidratar a mucosa, caprichar na higiene oral, de preferência com cremes dentais pouco agressivos. Muitas vezes eu peço para os pacientes usarem cremes dentais de criança, para quem tem essa queixa, né? Cremes dentais infantis, chupar pedacinhos de gelo ou picolés frequentemente, tomar chá de camomila gelado costuma trazer um alívio também bem agradável para os pacientes. E a alimentação? A alimentação influencia. Sim, a alimentação influencia e muito. Alimentos secos, como torradas, farofas, salgados, muito salgados, ácidos, picantes, tendem a irritar mais a mucosa oral e devem ser evitados. Devemos dar preferência, então, a alimentos mais úmidos, mais macios, como sopas, purês, ensopados, né? Podem ser grandes amigos do paciente com a queixa de boca seca. Legal. Qual é a diferença, então, entre uma saliva artificial e um estimulante de saliva? Bom, vou fazer, então, uma analogia para tentar explicar isso um pouco melhor. A saliva artificial é como regar a planta de fora. É a gente regando a planta, regando a mucosa oral.
Já o estimulante de saliva é uma substância que a gente coloca na mucosa oral e faz com que haja um aumento na produção salivar. Essa é a grande diferença e que pode ajudar bastante os pacientes. Não são tratamentos excludentes. A gente pode, inclusive, usar os dois tipos de tratamento para o mesmo paciente. Tenho medo de engasgar com a comida por causa da boca seca. Isso é comum? Pode acontecer? Sim, vejam bem. A dificuldade para deglutir chama-se disfagia e a falta de saliva compromete especificamente a função de deglutição. A saliva é fundamental na mastigação, na preparação do bolo alimentar e na deglutição. Se tem pouca saliva, a deglutição pode sim estar comprometida, inclusive gerando engasgos importantes. Por isso, deve ser acompanhada por um médico especialista, principalmente se chegar a esse ponto. O uso de próteses dentárias piora o quadro de boca seca, de xerostomia? Sim, pode piorar sim. O atrito da prótese dentária com a mucosa oral pode causar feridas, inflamações, inclusive substâncias utilizadas para fixação de prótese podem levar a uma irritação de toda a mucosa ali, diminuição da produção de saliva, então pode ter relação, isso deve ser investigado e a prótese sempre deve estar o mais limpa e higienizada possível para diminuir a chance de ter esse tipo de problema. Mais uma pergunta, estamos finalizando já o vídeo, fique comigo até o final. Existe alguma solução a laser, procedimento ou cirurgia para ajudar no combate da xerostomia para o tratamento da síndrome da boca seca? Sim, existem procedimentos que podem ser realizados. Podemos fazer o uso de laser de baixa frequência, aplicando em toda a mucosa oral. Pode ser usado a acupuntura para ajudar aí esse paciente também de uma forma mais integral. E quando o paciente tem pedras obstruindo a drenagem de saliva, obstruindo os ductos salivares, nós podemos então fazer cirurgia para retirar essas pedrinhas e fazer com que a saliva flua de uma forma mais interessante. A boca seca pode ser sinal de alguma doença mais grave? Sim, é um ponto de alerta muito importante. Por exemplo, como falado acima, pode ser um sinal da síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune. Também é um sinal de um diabetes mal controlado. Por isso, a gente precisa fazer a avaliação do paciente como um todo para entender as possíveis causas e doenças associadas. Finalizando, conseguimos fazer o atendimento de pacientes com síndrome da boca seca de forma online? Sim, conseguimos fazer o atendimento através de teleconsulta. Os pacientes, na maioria das vezes, conseguem nos enviar fotos, vídeos da boca. Nós também conseguimos fazer a anamnese, a história clínica, de uma forma muito interessante através de teleconsulta e aí exames físicos, exames complementares, melhor dizendo, podem ser solicitados para melhor esclarecimento diagnóstico. Isso quer dizer, mesmo sem um exame físico presencial, que a gente faz na consulta onde o paciente vai até o meu consultório, é possível a gente ajudar bastante gente através da consulta online. Bom, como mensagem final, eu gostaria de falar para os pacientes que sofrem com a boca seca, que existem diversas abordagens que nós conseguimos ajudar aos pacientes na maior parte das vezes e para que esses pacientes não desistam de procurar atendimento médico especializado e fazer o tratamento adequadamente, buscando aí uma melhora da qualidade de vida. Eu estou à disposição. Contem comigo, prometo que eu farei tudo o que eu puder para te ajudar nessa jornada. Meu nome é Bruno Rossini, sou médico otorrino da clínica OtoOne. O meu Instagram é @brunorossini.otorrino e eu estou à disposição para ajudar. Um forte abraço
e até a próxima!